Olá, estudante, tudo bem? Seja bem-vindo à disciplina Estudos Linguísticos da Língua Brasileira de Sinais. Nós estamos na unidade 2, que é Morfologia e a Sintaxe da Língua Brasileira de Sinais, Estruturas e Espaço de Sinalização. Eu sou a professora Yaísa Guedes. Este é o meu sinal. Vamos lá começar? Sintaxe da Língua Brasileira de Sinais. Na Libras, será que tem estrutura para o discurso? Será que na Libras também existe um sistema de organização e união das unidades de uma oração, como verbos de concordância verbal e nominal, pronomes e outros elementos? Vamos lá ver, conferir? O que é sintaxe? Sintaxe é a parte da gramática em que analisa a estrutura da frase e a ordenação das unidades significativas da frase. A sintaxe permite o sistema de organização e união das unidades de uma oração, como verbos de concordância verbal e nominal, pronomes e tantos outros elementos. Veja o exemplo na língua portuguesa. Ela, banana, estudar de casa, biscoito. Você compreendeu essa sentença? Ela não é nada compreensível, não é? Agora veja outro exemplo. Ele gosta de estudar. Você compreendeu a mensagem? Então, é necessário que a mensagem seja compreensível, que as palavras estejam relacionadas e combinadas entre si. Ou seja, um conjunto de regras que determinam as diferenças, possibilidades de associação dos sinais da língua para a formação dos enunciados. Sintaxe da Libras. Por ser uma língua visual e espacial, a sintaxe da Libras ela precisa ser enxergada pelo sistema linguístico que é visual e espacial. A Libras organiza suas sentenças distribuindo constituintes, que são os sinais, de uma determinada maneira no espaço, sendo que as relações espaciais específicas são empregadas para desempenhar variados papéis gramaticais. Dessa forma, a gente conclui que a sintaxe das línguas de sinais, não só da Libras, mas das línguas de sinais no geral, é espacial. A estrutura básica das sentenças. Você estudou na disciplina anterior de Estudos Linguísticos da Língua Portuguesa que a língua portuguesa tem uma estrutura básica das sentenças, né? Que é SVO, que é sujeito, verbo e objeto. Aí alguns grandes autores, também como Brito 95, Quadros 99 e Quadros e Carnot 2004, admitem também que a Libras possui como estrutura básica a SVO, sujeito, verbo e objeto. E a partir desse ordenamento sintático, outras construções são derivadas. Vamos ver o exemplo. Ele comprou água. Eu posso fazer ele, homem, e aponto, como se ele estivesse aqui nesse espaço, comprou água. De novo, ele comprou água. Essa ordem é a ordem básica, sujeito, verbo e objeto. Sobre esses exemplos, Quadros e Carnot 2004 acrescentam que tem um núcleo verbal que marca os elementos no espaço. Tanto o sujeito quanto o objeto têm representação no espaço com apontação ou direção dos olhos e da cabeça. Veja só. Outro exemplo. Eu gosto de esportes. De novo. Eu gosto de esportes. Aí a gente, quando faz gosto, a gente balança a cabeça um pouquinho, tá certo? Que é justamente a expressão não manual. Outro exemplo. Veja outro exemplo. Ele está aqui, ó, nesse espaço. Perceba que meu olhar, ele acompanha. Ele assiste ou vê televisão. Tá certo?
A gente faz ele ver televisão. Perceba que tanto para ele como para a televisão, o olhar acompanha. Na sentença, o núcleo lexical assiste e os argumentos ele e TV têm organização na ordem sujeito, verbo e objeto, e todas as sentenças com esta estrutura são consideradas gramaticais. Neste exemplo, o verbo assistir é verbo de concordância não manual por meio da direção dos olhos. Outro exemplo. Eu gosto de esportes. De novo, eu gosto de esportes. A ordem da sentença também é estruturada em sujeito, verbo e objeto. E o núcleo verbal gostar também seleciona dois argumentos, mas ele é um verbo a gente corrige. Ele é um verbo com concordância não marcada por elementos não manuais. Veja o próximo slide. De acordo com Quadros e Carnot, 2004, página 140, a partir dos estudos de Quadros 99, observa-se que a concordância não manual associada à marcação não manual é importante para determinar mudanças na ordem básica das frases na língua de sinais brasileira. Isso acontece porque a marca não manual parece dar mais ênfase ao discurso e força mudanças na ordem estrutural da sentença. As estruturas objeto, sujeito e verbo e sujeito, objeto e verbo podem ocorrer quando existem elementos como concordância e marcas não manuais. Vamos lá ver a ordem objeto, sujeito e verbo. Televisão. Ela assiste. Outro exemplo. Ela vê TV. Certo? Percebeu a marca não manual no olhar em evidência? É imprescindível destacar que, sem a direção dos olhos e da cabeça, as sentenças se tornam agramaticais. Porém, essa marca não manual não é importante na ordem sujeito, verbo e objeto. Observe. Eu gosto de esportes. Agora, se eu for trocar a sentença, eu tenho que falar dessa forma. Esportes, aí eu tenho que olhar. Esportes, ele gosta. Essa precisa ter essa marcação não manual, tá certo? Mesmo que as ordens sujeito, objeto e verbo e objeto, sujeito e verbo possam ocorrer juntos com marcações não manuais e de concordância, quando existiu a estrutura complexa com oração subordinada na posição de objeto, não será possível modificar a estrutura básica, que tem que ser sujeito, verbo e objeto das sentenças. Vamos ver o exemplo. Eu quero que Maria trabalhe melhor. Não é possível mudar essa ordem. Outro exemplo. Eu acho que Maria saiu, foi embora. Vamos continuando. Agora a gente vai ver a posição dos advérbios de tempo e de frequência. Segundo Quadros e Carnot, 2004, página 143, os advérbios temporais e de frequência podem interromper uma relação entre verbo e objeto. A posição desses tipos de advérbios varia na sentença, pois os advérbios de tempo podem ser colocados antes ou depois da sentença, enquanto os advérbios de frequência podem estar antes ou depois do complemento verbal. Em outras palavras, os advérbios de tempo estarão no início ou no final da sentença. Vamos ver um exemplo? João comprará o carro
amanhã. O outro exemplo, amanhã, João, carro, comprará. Já os advérbios de frequência, eles precisam estar antes ou depois do sintagma verbal. Por exemplo, eu bebo leite algumas vezes. Ou eu algumas vezes, ou algumas vezes, bebo leite. Tá certo? Vamos continuando. Agora, a topicalização. Topicalização de elementos nas sentenças causa alterações na formação das construções e as topicalizações em libras estão associadas a mecanismos não manuais, com a elevação da sobrancelha, por exemplo. Para Costa, 2015, a topicalização é mudar um elemento para uma posição na frente da sentença, para enfatizar um elemento. Nesse caso, você vai mexer na ordem da sentença, porque tem alguma coisa nessa sentença que vai permitir esse deslocamento dos elementos. Por exemplo, vamos ver, futebol. Então, a gente percebe que o tópico é futebol. Futebol, João gosta. Perceba que tem que ter essa expressão, esse foco no olhar. Futebol, João gosta. Ou futebol, João não gosta. Outro exemplo. O tema é animais. Animais, eu gosto, cachorro. Percebeu que na topicalização é como se a gente usasse um hipônimo e um hiperônimo. Agora, foco e verbos sem concordância. O foco trata de elementos duplicados dentro das sentenças, mas não em posição de tópico, sendo uma construção duplicada que dão origem às estruturas diferentes na ordem básica. O foco é gerado quando há uma informação interpretada com entonação mais marcada, ou seja, focalizada. Gramaticalmente, essa informação está associada a um traço de foco que licencia o apagamento de sua cópia. Mas como assim? Por exemplo, uma construção com foco, nela o verbo sem concordância, não acompanhado de movimento, que parte de sujeito, foi duplicado, resultando numa construção de sentença com estrutura sujeito, verbo, objeto e verbo novamente. Mas como assim, professora? Vamos para o exemplo. Eu perder livro. Perder. No dia a dia, quando vocês tiverem contato com surdos, vocês vão perceber que eles usam bastante essa ordem, sujeito, verbo, objeto e verbo. Mas que a estrutura básica é sujeito, verbo e objeto. Outra coisa, uma estrutura derivada de sujeito, verbo e objeto passa a ser uma construção sujeito, verbo, objeto e verbo a partir do apagamento do verbo em sua posição original e manutenção daquela que seria a duplicação verbal colocada no final da sentença. Dessa forma, a construção da sentença passa a ser sujeito, objeto e verbo. Veja outro exemplo. Eu, livro, perder. De novo, eu, livro, perder. Agora, omissão de sujeito e objeto. Nas sentenças feitas a partir de verbos direcionais com concordância, ou seja, aqueles verbos que podem ser omitidos, o sujeito e o verbo, a delimitação do sujeito e o objeto é feita por meio do uso de pontos delimitados no espaço. Como, por exemplo, nas estruturas construída a partir do verbo dar, em que o movimento no espaço, a articulação é responsável pela delimitação no sujeito e do objeto. Por exemplo,
o verbo dar, né? Posso botar ela ou ele deram algo. É só fazer simplesmente isso, ó. Fulano deu a cicrano, que é a ordem sujeito, verbo e objeto. Perceba que o olhar acompanha a sentença. Vamos lá de novo? Olha aqui para um, que vai passar para o outro, tá certo? Obrigada pela participação de vocês durante essa aula da unidade 2. Espero vocês em todos os artefatos da unidade, tá certo? Esse é o meu e-mail e meu contato. E obrigada.